Hoje temos direito a rosa vermelha e a uma taça de vinho branco. Você aceita? Muito bem. Hoje o assunto é caliente. Nós vamos falar sobre orgasmo. E por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Eu trouxe esse assunto porque, como vocês sabem, eu trabalho com dança do ventre terapêutica, com terapias holísticas, né? E dentro desse processo da roda de conversa que acontece dentro das aulas, muitas mulheres elas trazem a seguinte questão: por que será que no momento de intimidade eu não sinto nada? Eu não gosto que me toque, eu não gosto que me toque, eu não gosto de ter relações sexuais, aquilo me incomoda, eu sinto dor. Será que eu tenho algum problema? Eu não tenho libido, eu não sei o que é isso que vocês falam, nunca cheguei ao orgasmo, será que eu tenho algum problema? Olha, se você levar isso para um médico, para um especialista, ele provavelmente vai pedir para você fazer uma série de exames, ver como estão os seus hormônios, né? Mas aqui não é minha competência, eu vou falar da parte emocional, né? Quando a pessoa ela tem aversão ao toque, né? E isso é muito real, porque quando eu iniciei os meus trabalhos com aromaterapia, eu iniciei com os tratamentos de bem-estar de spa. E tem muitas pessoas que falam assim: eu não gosto de receber massagem, eu não gosto do toque, eu prefiro receber um reiki, que as mãos ficam acima e eu não vou sentir ninguém me tocando, eu não gosto disso, né? Pode ser que tenha acontecido um abuso lá atrás, na sua infância? Pode. Porque a criança até os 5 anos, ela não sabe ressignificar. Ela não sabe... Ela sabe que aquilo que está acontecendo não está certo, mas ela não tem o entendimento para mudar aquilo. E normalmente esses abusos, eles acontecem por pessoas da família ou pessoas que frequentam a casa da família, porque uma criança de até 5 anos, ela não tem autonomia para sair arrumando grupos de amigos fora, ela vai estar em convivência com o núcleo familiar. Só que quando eu falo abuso, né, na mesma hora as pessoas dizem assim: abuso sexual. Não é só abuso sexual. Às vezes aquela criança, ela passou por processos de deboche, de bullying, né, hoje chamado de bullying, né? Ela pode ter passado por um processo de bullying na infância, pelos próprios irmãos mais velhos, ou ela ficou de castigo porque ela fez muita coisa errada, ela se sentiu humilhada. Então, depende de como ela recebe aquilo, dependendo de como está o campo emocional dela, ela pode ressignificar ou não, né? Se a criança ela está mais vulnerável, ela está carente de afeto, ela pode passar por uma situação dessas na escola, ficar de castigo, ou ser humilhada pelos irmãos ou pelos pais, levar uma bronca na frente de visitas e ela não conseguir ressignificar aquilo se tornar um trauma, se aquilo for sendo acontecer repetidamente. Pode ter sido um trauma de abuso sexual? Pode também, né? E tem muitas pessoas que aquilo é tão forte que elas acabam bloqueando a visão que elas têm da infância. Elas não conseguem lembrar de nada. O que aconteceu na sua infância? Não sei. O que você gostava de brincar? Não lembro. O que você gostava de comer? Não sei. Como era a casa que você morava? Não me lembro. Então, às vezes, até para proteger, né, o campo emocional, essa memória ela acaba ficando bem escondidinha lá dentro do seu inconsciente, e a única forma de trabalhar com essa memória é fazer terapia, tá? Hoje nós temos psicólogos que trabalham com regressão até a fase intrauterina. Então, quem passa por problemas assim, seria até interessante fazer essa busca, tá?
Esses traumas, quando eles não são ressignificados, eles podem sim interferir na vida adulta, porque eu posso ter 20 anos, a minha criança interna tem 5. Eu posso ter 30 anos, a minha criança tem 5. Eu posso ter 50 anos, a minha criança tem 5. Então, aquilo que eu vivenciei lá atrás está dentro do meu inconsciente. Isso pode se... Ao longo do tempo, podem acontecer situações onde eu vou disparar aquele gatilho emocional lá de trás. E às vezes eu nem tenho consciência disso, né? Mas pode também, à medida que o tempo vai passando, né? A pessoa, ela vai vivendo experiências boas e não boas. No caso aqui nós estamos falando do feminino, né? Então, as mulheres, elas podem ter sofrido abusos, elas podem ter sido violentadas, elas podem ter sido traídas. Quando eu falo traída, não é só trair dentro do relacionamento, mas ela pode ter sido traída financeiramente, ela pode ter sido abandonada, ela pode ter ficado no vácuo dentro de uma relação, ela pode ter ficado com uma pessoa extremamente problemática e ela não conseguia desenrolar aquele relacionamento. E isso, ao longo do tempo, faz com que a mulher ela vá criando couraças. O que são couraças? Couraças são traumas emocionais que nós vamos primeiro colocando no nosso campo emocional, trazendo muito sofrimento. Então, quando nós estamos com um problema de cunho emocional, é sempre interessante fazermos terapia. Por quê? Porque ao falar, você limpa esse campo energético, tá? Você pode também fazer outras terapias como Theta Healing, receber Reiki, isso tudo vai ajudar bastante. Mas você precisa olhar para isso, não pode dizer assim, isso aqui é bobagem, isso aqui passa. Eu me amo, vou fazer a minha unha, vou cuidar do meu cabelo, daqui a pouco não tenho mais nada. Eu vou comprar umas roupas novas. Não, isso não se resolve dessa forma, né? Nós precisamos de um espaço seguro para falar das nossas dores. Se eu não olho para esses traumas emocionais, eles se tornam traumas musculares, eles se tornam couraças. E dentro da dança do ventre é muito visível isso, porque nós dividimos a dança do ventre terapêutica em energia masculina, energia feminina. Cada pedacinho do seu corpo, ele tem um significado. Então, se eu tenho dificuldades de mexer o ombro, isso vai me trazer uma resposta. Se eu tenho dificuldades em mexer o quadril, especialmente o quadril direito ou o quadril esquerdo, eu não consigo fazer aquele movimento tão amplo, ou ele trava mesmo, ou eu sinto dor, existe ali uma couraça depositada que precisa ser olhada, tá? Se eu não olho isso, já está, eu não olhei no meu campo emocional, eu não olhei na minha parte muscular, e não é só na dança do ventre, é no seu dia a dia também. De repente eu comecei com uma dor nas costas, eu não sei o que é isso. Presta atenção, é o seu corpo te avisando que algo não está certo. Essas couraças, se não olhadas, elas se tornam couraças viscerais, e aí é onde a doença se instala, né? Então, é muito importante que você preste atenção nas mensagens que o seu corpo está te enviando. Muito bem. Então, voltando aqui para o relacionamento, né? Dentro das escrituras sagradas do Tantra, quando eu falo escrituras sagradas do Tantra, estou me referindo àquele Tantra ancestral lá atrás, tá bom? Valorizando a relação entre um homem e uma mulher, onde eles estão em conexão. Eu não estou falando de relacionamentos casuais. Você conhece uma pessoa hoje e não é isso que eu estou falando. Estou falando de um relacionamento já maduro, né? Um relacionamento onde existe o amor, onde existe o acolhimento, onde existe a amizade, onde existe a presença de Eros, que é o sexo, e onde existe a transparência. Então, quando esse relacionamento está pautado nestes pilares, né, o casal ele tem uma conexão. Então, o órgão sexual masculino, que é chamado de linga,
e o órgão sexual feminino, que é chamado de Yoni ou Yoni, né? Eles estão abertos, a Yoni ela está aberta para receber aquele lingam, e aquele lingam preparado para penetrar nessa Yoni. Bom, só que o que acontece? Solange, mas eu não sinto nada, eu não sinto orgasmo, eu sinto dor. Se essa mulher passou por processos de abuso ou por traumas durante a sua vida com relação ao masculino, ela pode sim criar uma couraça e na hora da penetração, os anéis vaginais nós temos 3, né? Então o primeiro anel vaginal que fica bem no início ali da vagina, ele fala dos medos. Então, se a mulher passou por abusos ou por esses traumas, o que ela vai fazer? Ela vai contrair, ela não vai permitir, né? O inconsciente dela vai dizer assim, não permita, não permita de novo, vai acontecer a mesma coisa. É como se tivesse uma voz lá dentro, pi, 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 né? E ela vai fazer o vaginismo, ou seja, a contração. Ela não vai lubrificar e aí o que vai acontecer? Aquilo vai incomodar, vai doer, vai arder, né? E ela não vai conseguir se entregar na relação por isso. Por isso que é muito importante esse processo do autoconhecimento. Quando eu busco o autoconhecimento, eu consigo liberar várias crenças limitantes, várias couraças. Eu deixo o meu corpo mais flexível, né? E também existe a questão de estar presente no relacionamento. Se eu sou uma mulher que eu vejo aquele homem como um caixa eletrônico, como um motorista particular, como aquele que só serve para carregar mala quando nós saímos, então ele carrega as coisas para mim. Aquele homem que eu só está ali para consertar as coisas e assim, na hora da relação sexual, eu vou estar ali presente, mas a minha cabeça vai estar em outro lugar. Vocês acham que o homem ele não percebe isso? Ele percebe, né? Então ele não consegue ser um Shiva para aquela mulher, porque dentro do relacionamento o homem é um deus e a mulher é uma deusa. Se a mulher encara este homem desta forma, ele não tem força, ele não tem estrutura para ser um Shiva para ela, para ser um deus para ela. E normalmente, quando isso acontece, ele pode sim buscar mulheres onde ele vai fazer o papel do masculino e ele vai se sentir o Deus para essa mulher. A mesma coisa a mulher, se ela está ali entregue com a energia de Shakti, mas o que acontece? Aquele homem ele está ali, mas com a cabeça em outro lugar, ele não está presente na relação, aquela mulher também ela não vai conseguir fazer uma entrega. Então ela não consegue trazer a energia de Shakti, ser a deusa daquele homem, e o homem não consegue trazer a energia de Shiva, ser o Deus para aquela mulher. E é onde existe aquela relação sexual mais genitalizada. E os dois estão perdendo muito com isso, porque quando o casal ele está em conexão, essa energia é fantástica, ela percorre o corpo inteiro e ela fica vibrando no teu campo emocional por muitos dias, tá bom? Então esse é o recado, um grande beijo para vocês e até a próxima.